Depois que a igreja é arrebatada, os mortos já se encontraram com Cristo, depois os vivos já se encontraram com Cristo, o planeta Terra, ele não é destruído, ele continua, as lâmpadas continuarão acesas, o data show ligado, a igreja aqui, o mundo permanece, e então vai começar um outro período, olha de novo o número 7, de 7 anos. As pessoas que ficarem aqui, vão estar passando um período que nós aqui, por mais que eu tente verbalizar, nós não vamos conseguir descrever as coisas terríveis que irão acontecer em 7 anos. São tão terríveis que Deus, Ele usa o sol, Ele usa a água, Ele usa a natureza para aplacar contra o ser humano que estiver aqui. Quando faltar 5 meses para acabar esse período, Deus tira o espírito de morte, porque as pessoas estão se matando. Tal é o desespero, o rancor, a angústia do sofrimento desses 7 anos. Deus vai e tira o espírito de morte. As pessoas começam a se apunhalar, mas não caem mortas. Elas tomam veneno. O corpo, a Bíblia diz que o globo ocular apodrece dentro da órbita, as pessoas ficam como zumbis. O corpo apodrece, mas ele não morre. Esse período é um período onde Deus coloca a sua justiça. Deus é amor, querido, mas Ele também é justo. A justiça de Deus se aplaca aqui para que o judeu se converta. Tanto isso é verdade que a profecia se cumpre aqui, aqui, ao final dos 7 anos, que o judeu não aguenta mais o sofrimento, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. É nessa hora que o joelho do judeu se dobra, e a Bíblia diz que ele pranteia, ele chora, dizendo: só o Senhor é Deus e Jesus é meu Senhor. Glória a Deus. Ele confessa. Aquele versículo diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ele se cumpre aqui, ao final dos 7 anos. Mas esse é um outro estudo, se ele tiver oportunidade. Amém? O arrebatamento aconteceu, 7 anos vão se passar, ainda estamos no tempo da graça, apesar do arrebatamento ter acontecido. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo vai junto, mas não vai não, querido. Sabe por que não vai? Porque aqui dentro há a pregação do Evangelho. Os judeus, 144 mil judeus, são separados para a pregação do Evangelho, e muitos se convertem. Só que agora aqui, essa conversão, isso também eu quero ressaltar, nosso tempo, enfim, nós só começamos o estudo, né? O arrependimento, a salvação aqui dentro, não é como hoje. Como é que funciona hoje? Vamos lá. Você ouviu o Evangelho aqui, a palavra de Deus, você gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Erga a mão, vem aqui à frente, vamos orar por você. Não é assim que funciona hoje? É. Fácil. A pessoa vem aqui, é fácil. Você vai entender por que é fácil. Porque a pessoa se levanta, vem chorando, às vezes não, mas vem e diz: eu quero aceitar esse Cristo. Amém, querido? Então frequente a nossa igreja, que está o nosso panfleto, e ele começa a frequentar, se torna um discípulo, vai ofertar, enfim, vai ver a vida cristã aqui conosco. Nesse período não funciona mais assim. Quer aceitar Cristo? Quero. Então você precisa morrer por ele. Depois dos 7 anos, acontece um evento extraordinário. Eu até brinco às vezes, pastor, dizendo assim: eu queria ter uma filmadora nesse dia. Por que eu queria ter uma filmadora? Porque nós fomos arrebatados, lembra? O mundo passa por 7 anos de grande tribulação. Ao final dos 7 anos, o judeu está chorando, de joelho dobrado, dizendo: eu aceito Cristo, eu aceito Cristo. Quando termina os 7 anos, a profecia de Mateus se cumpre. E então aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. Jesus aparece conosco, com a igreja. Ele está montado num cavalo branco. Ele veio para a guerra. Você imagina? Nós estamos vindo com ele nesse negócio. Eu queria estar
filmando. Porque lá embaixo, querido, sabe quem está lá embaixo? Sabe quem está aqui? Israel. Desse tamaninho, rodeado por todas as nações do mundo, para ser destruída. Ao final dos 7 anos, Jesus aparece com a igreja dizendo: eu vou defender Israel agora. Que coisa! Mas nós vamos participar disso. Jesus desce. A Bíblia diz que há uma grande guerra, chamada Guerra do Armagedon. Essa guerra vai ser tão profunda, que a Bíblia diz que o sangue dos inimigos de Israel vão subir no lagar, vão subir, num vale chamado Vale do Megido, lá em Israel. Se você já foi em Israel, você certamente já viu o Vale do Megido. Você ouviu, né? O sangue dos inimigos de Israel vai subir até os arreios do cavalo. Você já sabe, você tem ideia do que isso representa? Ao final da guerra, por 45 dias aproximadamente, Jesus então começa a implementar este período aí, ó, o período milenar. Aqui Jesus sentado no trono de Davi, ó, lá em Israel. Começa um período de quantos anos? 1000 anos. 1000 anos. Então agora você vai contar comigo. De Adão até Abraão são 2000 anos. De Abraão até Jesus são 2000 anos. Quantos anos temos? 4. De Jesus até agora, quantos anos temos? 2000 com 4. 6. Mais um milênio. 7.000 anos. E aí eu volto a repetir para você sobre o entendimento teológico que Deus nos deu ao ser humano, o período de 7.000 anos para viver sobre a terra. Ora, 1000 anos já estão comprometidos com o milênio. Já se passaram quantos anos? 6.000. O arrebatamento pode ser hoje? Pode. Até acho que estamos já atrasados. Quando é que começa o fim das coisas, profeticamente falando? Nesta profecia. Os judeus voltarão à sua terra natal para que todas as profecias do final dos tempos comecem a serem cumpridas. Ou seja, entre as nações, para onde eles foram, e o que ele vai fazer? Os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Então Deus está fazendo o seguinte: Ele restabelece o Estado de Israel como nação. E o judeu agora que mora aqui, mora no Brasil, mora, enfim, na Rússia, na China, em qualquer lugar do mundo, eles começam a voltar para Israel. Isso aconteceu. Em 14 de maio de 48, começa, dá-se início a um processo legal do nascimento do Estado de Israel. Em 1948. Eu nasci em 67, mas a gente que nasceu mais próximo dessa data aí, certo? Então, queridos, estamos no tempo. Estamos, como diz lá o próprio Jesus, nós estamos na geração. Amém. A geração do arrebatamento. Amém. Aleluia. Você precisa, sabe, entender isso de forma plena, porque nós estamos vivendo a história. Então, quem é que nos representou? Pode avançar. Olha o brasileiro Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Ele presidiu a Assembleia Geral da ONU e com o voto de Minerva, ó, o cara que decidiu, estava empatado, ele decidiu com o voto dele que Israel aqui fosse Estado, né, responsável pela aprovação do plano da partilha dos territórios da Palestina para a criação do Estado israelense. Então nosso pé está lá. E eu vou falar uma coisa para os amados. Antes de 1948, o que era o Brasil? Poços de petróleo? Carros importados? Não. Tecnologia? Nada, querido. Então, com todas as condições negativas do Brasil, de 1948 para cá, ó, descobriram o pré-sal, que dá autossuficiência a Petrobras de petróleo e gasolina.
o Brasil, ele enriqueceu de 1948 para cá. Cremos sim que Deus abençoou a nação em função de um homem brasileiro que esteve numa decisão tão importante que dá início ao processo do arrebatamento da igreja. Amém. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus por isso. Esses que começam a partir desse momento são profecias, obviamente, que você já ouviu algumas vezes, se não dezenas de vezes. Mas eu ressaltei elas porque elas fazem parte do processo. Fazem parte do processo. Rumores de guerra, avança. Mateus 24, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Lucas 21, 10. Nação contra nação, reino contra reino. Pode avançar. Eu separei aqui todas não, claro que não, mas a maioria ou boa parte das guerras de 1900 para cá. Ok? E umas delas famosas aqui, como a Primeira, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, né? Na época. Pode avançar. A Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, a Guerra do Golfo. Pode avançar. E as guerras que rolaram na maioria lá no continente africano. Ok? E botei por último o conflito árabe, os conflitos árabes que aconteceram em 2010, 2011. Tá? Então, são guerras que realmente fizeram com que se cumprisse a profecia de que Jesus estava falando. Guerras, nações, enfim, que aconteceram nesse século para cá, nesse último século para cá. Pode avançar. Haverá pessoas morrendo de fome em toda a história, como nunca houve. Então vamos avançar. Lucas 21, 11, e haverá fome. Pode avançar. Aqui são algumas notícias que eu separei. Tá bom? O relatório destaca que houve a questão de $1 bilhão para a fome no mundo. São 125 países, ou melhor, 25 que se reuniram para que eles pudessem levantar valores para que combatesse a fome no mundo. Pode avançar. Os 8 países mais ricos do mundo anunciam uma ajuda de $20 bilhões para combater a fome. Pode avançar. E aqui uma estatística que eu tinha separado. 925 milhões de pessoas estão desnutridas no mundo. Um terço desse pessoal é criança. Uma pessoa em cada 7 morre de fome no mundo. Cada dia uma pessoa morre por causa da fome no meio de 24 mil pessoas, e 10% disso aqui são crianças em países em desenvolvimento, como o Brasil. Morrem antes de completar 5 anos de idade. Então, isto aqui nada mais é que o cumprimento de profecia que fala da fome nos últimos tempos. Pode avançar. Aqui as fotos, né, de crianças que certamente estão morrendo hoje por causa de comida. Os missionários certamente estão visualizando isso lá de perto. Né? É triste. É triste. Pode avançar. Milhares de pessoas morrerão de doenças incuráveis. Pode avançar. Haverá pestes. Lucas 21, 11. Pode avançar. Aqui eu separei algumas doenças. Essa é bem antiga, de 1340, que é a peste negra. Pode avançar. 75 milhões de pessoas morreram. A AIDS, ok? Malária, essa é a parte da malária. Pode avançar. A AIDS já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo inteiro. Pode avançar. A gripe suína. Pode avançar. O câncer de sangue, seio, pulmão. Pode avançar. Cigarro, A dengue, que ataca o Rio de Janeiro, principalmente no verão. Chegou aqui. Está chegando aqui, né? Chegou aqui. Pois é. Então, este na verdade é um cumprimento de que essas doenças elas vão tomando conta de todas as nações em função do cumprimento de Lucas, quando diz que haverá peste. Pode avançar. Haverá terremotos em vários lugares. Pode avançar. Lucas 21, 11 também fala de que haveria terremotos em vários lugares. Pode avançar. Esse aqui é um terremoto do Haiti. Pode avançar. Esse aqui do Chile. Pode avançar. Esse aqui na China. Pode avançar. A natureza irá sofrer. O homem irá destruir gradativamente a terra. Pode avançar. Isso está em Apocalipse 12, 12. Ai dos que habitam na terra e no mar. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Pode avançar.
aquecimento global, tsunami, pode avançar. Tsunami no Chile, olha o tamanho dessa onda aqui. Olha o tamanho da casa. Pode avançar. Isso aqui eu separei porque ele está aqui nos Estados Unidos. Você imagina que lá em Washington houve uma nevasca nos últimos 90 anos que não tinham registrado tão grande, cobrindo todos os carros da cidade. Ok? Isso foi em 2010. Pode avançar. As chuvas no Brasil. Pode avançar. A tsunami de 2011. Pode avançar. E saindo do âmbito da natureza, essa profecia é muito interessante, porque a gente não escuta falar aqui na mídia comumente, mas, queridos, é assombroso o número de pessoas que vão atrás de pessoas que se dizem Cristo. É incrível. Vamos lá. Qual será o sinal da vinda dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pode avançar. Eu separei algumas figuras aqui, ok? Este homem aqui é o Jesus da Sibéria. E olha que ele se veste a caráter, tá vendo? Ok? Ele é chamado de Vissarion lá, que quer dizer mestre, professor, ok? E ele tem uma igreja que no ano de 2010 ele tinha 4.000 seguidores já. Mas esse aqui não é o melhor. Vou te mostrar o melhor, vai. Esse aqui é o chamado Filho de Deus reencarnado. Ele é um filipino. Ele montou numa ilha dele particular um paraíso. Ele faz culto todos os dias e cobra dos seus membros $1. De todos. Então ele levanta cerca de 500 milhões de dólares todo mês. Todo mês. Passei. Ok? Então aqui, ó. Olha quantas pessoas ele tem. Se você botar o nome dele no YouTube, você vai ver ele pregando. Todo mundo vai de branco, vestido, são carros importados lá fora. O negócio é incrível. Movimenta milhões de dólares mensalmente. Esse é o Kiloboy, o nome dele é esse. Kiboloi. Ok? É o Apollo Kiboloi. Pode avançar. Agora, esse cara já foi no Brasil. É? Ele tem uma igreja, inclusive na cidade que eu moro lá, no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Você sabe qual é o número que representa? Nos carros vem escrito 666. Naquela hora que a gente não vai entrar no tópico aqui falando sobre a besta, né? Mas é esse número que representa ele. Aí as pessoas colocam 666 no braço, tatu nos carros, bota lá o adesivo, é o 666. Esse tem uma doutrina muito interessante, pastor. Você já viu aquele versículo que fala assim: através de um homem veio o pecado ao mundo, e por meio de um homem todos foram justificados. Ele pegou esse versículo e transformou na doutrina dele, que quer dizer o seguinte, ó: todos os homens antes de Jesus morrer eram pecadores. Por quê? Por meio de um homem, Adão, veio o pecado no mundo. Mas por causa de um homem, todos foram justificados. De quem ele está falando? De Jesus. Então ele diz que agora, depois de Jesus para cá, ninguém mais tem pecado. Não é incrível isso? É incrível. Eu tenho, não sei se eu joguei fora aqui, acho que eu joguei. Eu tenho um DVD que mostra ele chegando no Rio, no aeroporto Galeão. Sabe, uma escola de samba vai receber aquelas mulatas sambando. Ele entra numa limusine e vai para uma igreja na Barra da Tijuca. A igreja está cheia. Ele entra, senta lá na frente, aí vem as mulatas, tipo aquelas mulatas sargentélias, dançando, entrando, e recebem o Jesus Cristo homem. É assim, aberrador o negócio. Aberrador. Mas a igreja é organizada. Filas e filas de gente tatuando o 666. E aqui na frente, as mulheres bem vestidinhas, fora as mulheres sambando, as mulheres bem vestidinhas do período de louvor. Mas todas as músicas estão glorificando
Ele. Como pode alguém acreditar numa coisa dessa? É incrível. Ele iniciou dizendo que ele era o Cristo. Ele é o Cristo. Mas agora ele fala que ele é o anticristo. Ah, é? E o nome dele é Ministério Internacional Crescendo em Graça. Olha, eu levei um susto quando eu li isso, porque a igreja que eu frequentava era Crescendo na Unção. Eu falei, cara, a pessoa ficar cruel lá pra gente. Pois bem. Queridos, deixa eu esclarecer um ponto. Eu não botei aqui aquele Henry Christ, porque ali é uma piada, né? Todos são, mas aquele é demais. A bem da verdade é assim, esse pessoal todo aí, eles não são absolutamente nada, eles não são anticristo, nem são cristos. O que existe ali, ou nessas pessoas, é um espírito do anticristo, que reina, que toma conta da mente da pessoa, fazendo ela acreditar, ela realmente entende que ela é o Cristo ou o anticristo. Então elas não são o anticristo bíblico, que haverá de vir e reinar sobre a terra nos 7 anos da grande tribulação. Elas não são anticristos, muito menos cristos. Elas têm o espírito do anticristo. Por isso elas fazem isso aí. Pode avançar. O tempo acabou. Nos últimos dias, o ocultismo, esoterismo, feitiçaria e todas as formas de bruxaria serão praticadas sem preconceito. Avança que a gente vai finalizar aqui. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pode avançar. Queridos, tudo isso. Se você tem figurinhas de anjo na sua casa, jogue fora. Se você tem cristais, jogue fora. Qualquer símbolo deste aqui na sua camisa, ou desses aqui, cristais, duendes, gnomos, fadas e desenhos esotéricos como Pokémon. Esses desenhos são tão curiosos que, se você já observou um deles, eles não andam, eles flutuam, ok? E isso é uma prática ocultista. Então, é representação de demônios. Então, isto é tão enraizado, não somente aqui, mas no Brasil, demais, que as pessoas levam isso de maneira comum, né? A bruxinha do bem, né? O cristalzinho que está ali só para enfeitar. Os anjos não podem estar. Vou te explicar por quê. Queridos, você conhece a passagem de Abraão? Abraão, quando vê o anjo, ele se curva. O anjo pega e ele fala: não faça assim, eu sou o teu conservo. Em outras palavras, anjo não pode ser adorado, anjo não pode ser reverenciado. Algumas igrejas até fazem uma coisa que não tem fundamento bíblico. O anjo do Senhor está aqui para nos abençoar. O anjo do Senhor, ele é um mensageiro. Ele pode ser até, ok, você vai falar dele, mas ele não pode ser o foco da minha adoração. Ele não pode ser a referência da minha bênção, porque a referência de bênção é Jesus Cristo. Ele é caminho, ele é meio, é ele quem leva, mas ele não é o responsável da bênção. Você entende isso? Anjo não é responsável de bênçãos. Anjo, ele recebe ordens. Vai e leva a mensagem. Vai e leva a bênção. Vai. Então o anjo, para mim, não pode representar mais do que um mensageiro. Amém, queridos? Então por isso que o anjo não pode estar representado na sua casa. Quem tem que estar lá é a palavra de Deus. E mais nenhuma outra coisa. Nenhuma imagem, nenhum símbolo, nada disso. Nós vamos seguir como Hebreus, dizendo: nós viveremos pela fé. É assim que nós fazemos. Amém. Que do seu coração, do meu coração, estejamos preparados para a volta de Cristo. Amém. Porque ela é mais próxima do que nós imaginamos. Amém. E eu quero te dizer aqui, acredito de coração, eu quero passar isso para a igreja através do Espírito Santo, que nós somos a geração do arrebatamento. Amém.